E no comentário semanal do futebol temos em estúdio Cancela Moura. Olá, boa tarde. Boa tarde. Começamos por falar do jogo do líder do Futebol Clube do Porto, que venceu na Madeira por 2-0, mas mais uma vez, Cancela Moura, com uma exibição algo cinzenta. A que é que se deve esta inconstância exibicional dos Dragões? É verdade, o Futebol Clube do Porto teve uma vitória sofrida. Eu penso que na primeira parte ainda houve algum domínio do próprio Futebol Clube do Porto. Foi disfarçado por aquele golo aos 24 minutos do Ian, que foi um falhanço incrível. Uma oferta, eu diria, de Moreno, que rematou ou chutou contra Álvaro Pereira, e o ressalto depois permitiu o golo. E, portanto, mas o próprio Futebol Clube do Porto demonstrou, de facto, durante toda a partida, uma certa inconstância. Aliás, como tem vindo a acontecer nas últimas jornadas, julgo que houve uma exceção, que foi a vitória na Luz, e portanto o Futebol Clube do Porto no fundo tem este registro, porque eu acho que continua a existir uma certa desconfiança relativamente ao próprio treinador, e julgo que os próprios adeptos continuam a ser extremamente críticos pela forma como a equipa se comporta em campo. Mas aqui, Cancela Moura, há duas questões pelas quais podemos pegar. Ou os jogadores não estão a corresponder ao que o treinador lhes diz, não estão a fazer exatamente aquilo, as orientações de Vítor Pereira, ou é Vítor Pereira que não tem as melhores indicações e nem as melhores táticas. Em que é que ficamos? Não, eu acho que nós aqui temos que dar o benefício da dúvida e dizer que pode ser um bocadinho das duas coisas. Eu julgo que o próprio Futebol Clube do Porto, da forma como tem jogado, tem demonstrado que efetivamente terá equipa, terá coletivo. Eu já referi aqui que em janeiro foi provavelmente a equipa que melhor equilibrou o plantel, e portanto não será por aí que efetivamente haverá alguma discussão. Penso que de facto o treinador não é um treinador incontestado, ao contrário de outros técnicos que efetivamente já passaram pelo Futebol Clube do Porto e por outras equipas, mas aqui notoriamente eu diria com algum déficit de autoridade relativamente à equipa, porque isso nota-se, é visível, e eu julgo que isto tem vindo a ser disfarçado um bocadinho, porque o Futebol Clube do Porto de todo o modo mantém a liderança. Portanto, eu julgo que esta inconstância corresponde um pouco a um misto dessas duas coisas que referiu, e portanto eu julgo que não será por falta de capacidade técnica de Vítor Pereira, que provavelmente a terá, com certeza, e penso que os jogadores também assimilarão bem portanto, as regras, ou o conjunto de regras, ou as diretrizes, ou até a estratégia que o próprio Vítor Pereira possa traçar, mas admito que eventualmente esta desconfiança latente que existe por parte dos adeptos, e inclusivamente a pressão que eu julgo que o Vítor Pereira tem sentido desde o princípio da época, poderão ajudar um bocadinho a esta situação. No segundo lugar mantém-se o Benfica a um ponto do Futebol Clube do Porto, que está, aliás, colado ao Sporting de Braga. Cancela Moura, o Benfica de Jorge Jesus não tem empolgado por aí além nos últimos jogos, tem vencido, não tem deixado de escolar o Futebol Clube do Porto, e mantém-se ali ainda com a esperança do título. É verdade, aliás, o Benfica fez uma vitória fácil, um jogo onde não teve que imprimir grande velocidade para ganhar o jogo. Eu aqui gostava de fazer ressaltar uma coisa que me parece cada vez mais evidente. Um plantel como o Benfica, que chegou agora aos quartos de final da Liga dos Campeões, não me parece muito correto que tenha um plantel tão desequilibrado. Eu diria isto. Fala nas laterais, essencialmente. O Capo de Vila continua no banco, com o Emerson, que eu já referi, que do ponto de vista técnico está muito abaixo daquilo que é exigido para um lugar naquela situação. E ontem, mais uma vez, houve uma adaptação que é incompreensível. Na falha de Maxi Pereira, entrou o Witzel, que me parece que, de todo o modo, não pode ser utilizado com aquela polivalência, pelo menos não tem características para corresponder minimamente àquele lugar. E o André Almeida, que regressou em janeiro do União de Leiria, acabou por ter uns minutos de jogo, ou se aposta ou não se aposta. Eu penso que o Benfica, nesse capítulo, tem apostado demasiado pouco nos jogadores portugueses, e eu julgo que neste jogo nós poderemos realçar novamente, para mim foi o melhor jogador do Benfica, foi Nelson Oliveira, novamente. Rodrigo tinha-se evidenciado nos últimos tempos, mas eu julgo que o Nelson Oliveira é a prova evidente de que poderá ser, de facto, o verdadeiro candidato a ponta de lança da Seleção Nacional, e fez, para mim, na minha ótica, foi o melhor jogador do Benfica em campo, com 2 assistências de Gaetan e de Cardoso, o segundo e o terceiro golo, e com uma mobilidade muito grande na frente. Aliás, como já não se via jogadores portugueses daquela natureza, penso que se poderá equiparar um bocadinho ao Nuno Gomes, mas até julgo que tem
tenha um confronto físico de muito maior destaque, de muito maior valia para o Benfica na linha da frente. E neste fim de semana, Delfino, o Benfica ganhou 3-1, mas o Sporting de Braga ainda marcou mais um golo que os encarnados, numa vitória também muito bem conseguida. E não está a descolar dos lugares cimeiros, Cancela Moura, se bem que o técnico do Braga continua a afirmar que o objetivo da equipa é o quarto lugar, mas podemos ter perfeitamente um Braga campeão. Eu já disse aqui que o próprio Leonardo Jardim tem sido extremamente inteligente com esta postura que tem tido. Ontem já descobriu um bocadinho o véu, disse que faltariam 3 pontos para alcançarem os objetivos iniciais do campeonato, que seria o quarto lugar, e efetivamente o Braga fez um excelente jogo. Foi um bocadinho facilitado. O próprio Kim Machado disse que o Feirense, e eu também acho, fez talvez o pior jogo que viu fazer no campeonato. Se nós reportarmos aos jogos que o Feirense fez com o Benfica, ou o Futebol com o Porto, quer na Luz, quer na Feira, veremos que efetivamente o próprio Braga teve a tarefa um bocadinho facilitada. Mas é uma vitória justa, incontestada, do próprio Braga. A 12ª consecutiva também. Exatamente. E eu acho que o Braga só teve aqui um pequeno azar, que foi a lesão grave do Leandro Salino, que não jogará mais esta época, e penso que será uma peça fundamental que efetivamente poderá fazer falta ao Leonardo Jardim para fazer, penso eu, ataque ao título. Dependerá agora, na minha ótica, o Braga campeão dos embates diretos que irão acontecer entre o Futebol Clube Porto, o Braga e o Benfica, que se aproximarão nas próximas jornadas. Mas parece-lhe que do trio da frente o Braga é aquele emblema que está a praticar um futebol mais consistente? Não, eu julgo que o Braga tem uma vantagem relativamente ao Benfica e ao Futebol Clube Porto. Fez um campeonato em crescendo, tem uma equipa muito experiente, porque todos os jogadores que eu já referi são, por exemplo, o Hugo Viana fez um golo espetacular de livre, direto, mas isso é fruto da experiência, de ter sido de facto um jogador que tem experiência acumulada em termos internacionais, e portanto eu julgo que o Braga tem essa pequena vantagem de ter vindo em crescendo e agora estar no seu melhor, não está distraído com outras provas, e isso pode ser uma pequena vantagem relativamente ao Benfica e ao Futebol Clube Porto. Muito bem, falamos um pouco também de competições europeias. Na última semana o Sporting apurou-se de forma categórica em Inglaterra frente ao Manchester City, onde perdeu 3-2, mas foi uma derrota, aliás, muito saborosa para os homens de Sapinto, que ultrapassaram o poderoso Manchester City. Mereceram realmente passar os Leões? Eu penso que sim. Aliás, o Sporting fez uma primeira parte de sonho. Nós diríamos que qualquer vaticínio para aquele jogo não seria aquele que ultrapassou todas as expectativas, mas tiveram um mérito muito grande, porque foram 2 excelentes golos, de grande envolvimento ofensivo, de grande segurança. O próprio Sapinto, julgo que foi neste jogo extremamente ambicioso, até pela forma como montou a equipa em campo, e já se estava à espera daquela reação do próprio Manchester City. Se nós reportarmos ao jogo do Futebol Clube Porto, que em 10 minutos o City marcou 3 golos e, portanto, o Futebol Clube Porto teve uma derrota pesadíssima. Agora veremos, por comparação, que efetivamente as alterações que foram feitas por Mancini operaram as suas... ou operaram alterações que foram muito significativas. O Sporting acabou por aguentar, sofreu bastante, mas julgo que aguentou bem aquela avalanche ofensiva do próprio Manchester City. E no último segundo do jogo, quase uma grande defesa do Rui Patrício, mas eu diria que o Sporting soube sofrer. É importante que se diga que o desgaste de um jogo daquela natureza, com a pressão do próprio marcador, só faltava um golo para que o City pudesse passar, e eu julgo que a quebra física do Sporting na segunda parte é perfeitamente explicável. Foi um desgaste muito grande, jogaram uma velocidade estonteante durante o jogo todo, e eu julgo que o Sporting esteve muito bem na parte final. Na próxima ronda, o Sporting vai encontrar os ucranianos do Metalist, os ucranianos que já derrotaram a equipa do Olympiacos da Grécia. Como é que perspectiva este jogo?
Olha, o Metalist, o Sporting acabou por ter a sorte do jogo, a sorte do sorteio, porque havia pelo menos três equipas que eram espanholas, qualquer delas, quer o Valência, o Atlético Bilbao, o Atlético Madrid, se calhar sem o Sporting seriam sempre muito mais perigosas do que o Metalist. O Metalist acaba por ser um outsider das competições europeias, já jogou contra o Benfica, dir-se-ia que é uma equipa extremamente esforçada, porque no fundo é capaz de se transcender um bocadinho, porque está num palco novo, está e tem nestas alguns brasileiros de qualidade, como é habitual nas equipas ucranianas. É verdade, mas é uma equipa que ainda está como um outsider, como disse, nas competições europeias, e penso que estará perfeitamente ao alcance do Sporting. É importante que se diga que, de facto, depois se o Sporting passar, que poderá eventualmente ser mais difícil, porque vai jogar ou contra o Atlético Bilbao ou contra o Schalke 04. 04 da Alemanha. Um pequeno apontamento para dizer, o Atlético Bilbao eliminou o Manchester United e fez 2 excelentes jogos, quer em Inglaterra, quer em Espanha, portanto julgo que pode ser um dos grandes candidatos a vencer esta Liga Europa. Na Liga dos Campeões, o Benfica já tinha assegurado, evidentemente, a passagem aos quartos de final, após ter eliminado o Zenit, mas no sorteio ficou a saber que vai defrontar o Chelsea, equipa de Inglaterra, até há bem pouco tempo, do português André Vilas-Boas, e este, Cancela Moura, foi o clube mais desejado por Jorge Jesus e foi um desejo concretizado. O treinador do Benfica, que tinha dito que gostaria de enfrentar uma equipa inglesa, perspectiva boas hipóteses de passagem ao Benfica, tendo em conta que o Chelsea tem subido de rendimento desde a saída de Vilas-Boas? O Benfica nos últimos anos tem tido alguns resultados bastante positivos. Sabe? Na década de 70 o Benfica levava goleadas com as equipas inglesas, mas os últimos confrontos com equipas inglesas, efetivamente, quer com o Liverpool, quer com o Arsenal, quer com o Manchester United, o Benfica tem tido excelentes prestações e de facto até tem tido alguma sorte para eventualmente poder ultrapassar ou levar de vencida aos ingleses. Talvez seja a ideia que tem Jorge Jesus, provavelmente. Eu diria que o Chelsea é uma equipa muito difícil, vai ser uma eliminatória muito difícil para o Benfica, é uma equipa cheia de recursos, vai-se notar novamente uma grande diferença entre aquilo que é o futebol nacional e os seus valores, até em termos de orçamento, entre uma equipa e outra, os recursos, as próprias alternativas do 11 inicial. E o ritmo do jogo. O ritmo do jogo, sobretudo. E agora o Benfica pode ter uma pequena vantagem, porque é evidente que o Chelsea é uma equipa neste momento um pouco desequilibrada e um pouco sob pressão por falta de resultados. E eu julgo que o Benfica pode ter aí uma pequena vantagem para poder eventualmente levar de vencido ao Chelsea. Vamos ver como é que vai correr o jogo na Luz. O jogo da Luz for um jogo interessante, onde o Benfica possa vencer sem sofrer. Eu queria aqui dizer que o Benfica, infelizmente, e isto também é verdade, em todos os jogos que fez no Estádio da Luz este ano, só com o Sporting é que não sofreu. E, portanto, tem sofrido sempre. Há uma permeabilidade defensiva bastante grande. Eu julgo que se o Benfica retificar aí, se já puder contar com Garay, porque, no fundo, há grandes dificuldades na linha mais atrasada do Benfica, eu julgo que o Benfica poderá ter possibilidades de passar. Depois é que eu acho que pode ser mais difícil, porque efetivamente encontrará 2 gigantes do futebol ou o mundial. Barcelona ou o AC Milan, e portanto eu julgo que aí o Benfica, mas também estaremos nas meias finais e tudo poderá acontecer, porque o Benfica também nessa altura poder-se-á transcender para aquilo que seja o objetivo final. E quem chegar às meias final. finais poderá sonhar. Exatamente. Aqui até diria que o próprio Real Madrid é que teve a sorte de todo este sorteio, porque para além de jogar agora com o Apoel, vai depois jogar com 2 equipas perfeitamente acessíveis, que podem ser o Bayern de Munique ou o Marselha. Já pode ter o bilhete para a final. Eu não diria mundial. isso, porque no futebol não há resultados antecipados, mas o Real Madrid tem grandes probabilidades de ser um finalista antecipado. E será certamente dos jogos para acompanharmos. Cancela Moura, queria ouvi-lo neste minuto final sobre uma pequena antevisão do jogo da manhã, no Estádio da Luz, entre Benfica e Futebol Clube do Porto, a contar para as meias finais da Taça da Liga. Ambos os clubes dão uma importância relativa à competição. Acha que o Futebol Clube do Porto vai dar menos importância, por estar mais focado no campeonato e ter algumas ausências por lesão? Não, eu já ouvi as declarações de Jorge Pinto da Costa a dizer que iria rodar alguns jogadores, e eu, independentemente dos objetivos que cada uma das equipas possa ter, eu acho que nenhuma delas vai escapar à oportunidade. E na perspectiva do Benfica, Cancela Moura? E na perspectiva do Benfica, nenhuma delas, era isso que eu ia dizer, lhes vai escapar à oportunidade de poderem estar na final e terem a possibilidade de ganhar mais um título. Benfica que é tricampeão desta competição. É verdade, a importância poderá ser relativa, mas eu, do ponto de vista pessoal, acho, e
que, apesar deste jogo de palavras que tem existido, acho que o Benfica ou o Porto quererão ambos e terão a ambição de ganhar. Muito obrigada, Cancela Cancela Moura. Moura. Até 2 a 8 dias. Seguimos agora para um curto intervalo. Até já. Voltamos já.